1 Samuel, capítulo 17, do verso 45 até o verso 50. A história que todos nós conhecemos bem, a história de Davi enfrentando o gigante filisteu. 1 Samuel 17, verso 45 ao verso 50. A palavra de Deus diz assim, a partir do versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou, e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra, e com a funda lhe a atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim, prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Amém. Glória a Deus. Pai, obrigado pela palavra, pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos na igreja, em Teu nome, para ouvir, Senhor, especialmente a Tua voz, falando ao nosso coração através do Espírito Santo, ministrando a Tua palavra para nós, palavra que alimenta, Senhor. É ela que precisamos, não as doutrinas dos homens, não as filosofias do mundo, mas a palavra que procede da Tua boca, que ela nos alimente essa noite, que ela nos fortaleça, que ela gere fé nos nossos corações. Ela é a fonte da fé. A fé vem pelo ouvir da pregação, e que isto aconteça esta noite com cada um de nós. Saiamos daqui renovados, cheios de fé e de confiança no Deus que cuida de nós. Fala o nosso coração e usa a minha vida, que eu entrego em Tuas mãos, pedindo a unção do Espírito Santo, para que eu seja capaz de ministrar a Tua palavra. Oramos por isso, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Louvado seja Deus. Amém. Amados, a palavra de Deus fala algumas coisas a respeito de nós, cristãos. Davi viveu muito antes de Cristo, não é? Mas ele já apresentava na sua vida uma postura, uma atitude que eu creio Deus espera também de nós cristãos. Mesmo vivendo muitos anos antes de Cristo, a Bíblia chama Davi de homem segundo o coração de Deus. Quem mais hoje pode ser homem, mulher, segundo o coração de Deus, senão os cristãos? Aqueles que tiveram o seu coração transformado, aqueles que foram tocados por Deus nos seus corações. Somos nós, irmãos. Somos nós hoje que devemos ser também chamados homens e mulheres segundo o coração de Deus. Então há umas características em Davi que eu creio que todos nós devemos apresentar. Todo cristão deveria viver com esta atitude. As atitudes que Davi tomou aqui nessa passagem, nesse episódio, devem servir de inspiração para nós. Todos nós que conhecemos a Bíblia sabemos muito bem o que diz a palavra. Eu quero ler contigo um versículo em Romanos 8, 37. Eu tenho certeza que todos os irmãos aqui conhecem bem, conhecem de cor até o que está escrito aqui em Romanos, capítulo número 8, versículo número 37. Veja só o que está escrito. Romanos 8, 37. Em todas estas coisas, porém, somos o quê? Mais que vencedores por meio daquele que nos amou. É uma afirmação bíblica. Paulo está dizendo que nós cristãos, em todas estas coisas, que coisas? As coisas que ele enumera no contexto da passagem. Dificuldades, perseguições, gente contra nós, sofrimentos.
Ele diz, em todas estas coisas, nós cristãos somos mais que vencedores. Todos conhecemos esta passagem. Mas a pergunta é, será que nós vivemos essa realidade? Será que nós vivemos como quem acredita que mesmo nas lutas, nas tribulações, nas perseguições, somos mais do que vencedores? Para isso acontecer de fato, irmãos, e não ficar restrito apenas a uma palavra, que às vezes a gente lê uma palavra e ela não se cumpre na nossa vida. Mas a culpa não é da palavra, a culpa não é de Deus, nós muitas vezes é que impedimos o cumprimento dela. Porque chegamos diante de lutas, tribulações, perseguições e nos entregamos, nos rendemos a esses obstáculos, nos rendemos aos gigantes da vida. E aí não somos mais do que vencedores, simplesmente porque a nossa atitude foi contrária ao que diz a palavra. Então veja, a palavra diz uma coisa, mas eu tenho que agir de acordo com a palavra. A palavra diz algo sobre mim, mas eu tenho que corresponder com atitudes. E não apenas ficar esperando o cumprimento dela, sem fazer a minha parte. Por isso eu creio que Davi nos serve aqui de exemplo, porque foi um homem que teve muitas lutas, muitos problemas na sua vida durante a sua caminhada com Deus, mas foi o homem segundo o coração de Deus. Não há vitórias, é uma frase antiga que você conhece, sem lutas, não é verdade? Para existir vitórias, quer dizer que teve batalhas, tivemos conflitos, confrontos, e a vitória veio do confronto. Então, se em Cristo somos mais que vencedores, teremos vitórias, quer dizer que também teremos confrontos. Todas estas coisas que Paulo diz são, na verdade, confrontos, lutas, aflições, e mesmo assim teremos que ter vitória. Então, nós sabemos que vencedor tem luta, mas vencedor também tem postura, tem atitude, entende, irmãos? Lutas todos nós temos. Amanhã, dia de trabalho, a gente vai para o nosso trabalho e a gente vai enfrentar dificuldades, vai enfrentar lutas, oposições. Muitos de nós são perseguidos no trabalho só porque somos cristãos. Tudo isso é normal de acontecer. Mas o que a Bíblia diz, em Cristo, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores em Cristo. Então, apesar das lutas todas, eu tenho que ter uma atitude de vencedor, para que essa palavra seja uma verdade na minha vida. A minha atitude tem que ser de vencedor. Qual o problema disso hoje na igreja? É que muitos irmãos têm atitude de perdedor e depois quer ser vencedor. Não vai acontecer. Eu tenho atitude de perdedor e depois quero invocar a palavra de Deus para que ela se cumpra na minha vida como se fosse uma palavra mágica. Não, a minha atitude tem que acompanhar aquilo que eu creio. O apóstolo Tiago já mesmo dizia que a fé sem obras é morta, porque uma fé só dita, mas não vivida, não operada, ela é morta. Então eu digo que sou mais que vencedor, mas não tenho postura e atitude de vencedor, a palavra não vai se cumprir, não por falha da palavra, mas por falha da minha atitude. A minha atitude não foi coerente. É como aquele que fala uma coisa e faz outra. Alguém vai dar ouvidos à nossa palavra? Se a nossa atitude não for coerente com a nossa pregação, se você prega uma coisa e faz outra, alguém vai te ouvir? No seu trabalho, você fala de Jesus, mas age como um mundano, alguém vai acreditar no que você está dizendo? Não, é óbvio que não. Então a Bíblia diz, mas você não age como a Bíblia diz. Então não espere o cumprimento da palavra como uma palavra mágica, isso realmente não vai acontecer. E aí, olhando com relação à atitude, é que eu quero tirar Davi essa noite como um exemplo de atitude para a gente seguir, para a gente imitar. Não todas as coisas que Davi fez, mas as boas coisas que Davi fez precisam ser imitadas. As boas coisas que os homens de Deus fizeram e que ficaram registradas para nós na Bíblia, estão aqui para que a gente possa usar isso como exemplo. Lembra, hoje pela manhã eu falei de uma palavra que dizia lá em Romanos 15:4 exatamente isso, que toda a Escritura, ela traz conhecimento. E através desse conhecimento eu recebo consolação, não é? E isso acaba gerando em mim experiência. Então eu preciso olhar para a Bíblia para receber essas palavras de conforto, de consolo, de ensino, para que eu possa agir
de acordo com a vontade de Deus, e isso se transformar numa experiência prática na minha vida. Então, Davi, nesse exemplo, e muitos outros que eu poderia dar, ele tinha uma atitude diferente. O que Davi tinha de diferente no âmbito humano, simplesmente? Não tinha nada diferente. Davi não era super-homem, não tinha superpoderes de super-herói. Você imagina Davi voando por aí com a capa? Super-homem? Não, não tinha isso aí. Aliás, a Bíblia diz que os personagens bíblicos são homens iguaizinhos a nós, sujeitos, inclusive, às mesmas fraquezas. Isso está escrito na Bíblia. Então, o que Davi tinha de diferente não era altura, não era peso, não era força, não era inteligência. O que Davi tinha de diferente era coração. O homem segundo o coração de Deus. O que Davi tinha de diferente era um coração que gerava nele uma atitude, uma postura. E essa é que nós temos que aprender. Veja, Davi era um homem absolutamente comum. Alguns exemplos a gente pode ver aqui na vida de Davi. Veja, no mesmo capítulo 17, versículo 12. Veja só o que a Bíblia diz aí sobre ele. Capítulo 17, verso 12 ao 14, diz assim: Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos nos dias de Saul, que era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiram Saul. Veja, dos 8 filhos de Jessé, só os 3 mais velhos foram para a guerra. Na ordem de sequência, Davi seria o último. Por quê? É o mais novo. Ele seria o último a ser convocado para a guerra. Veja, não tinha nada especial em Davi. Tinha nada que, não, esse é um grande guerreiro, olha, é um cara experiente, vai, manda Davi que ele vai arrebentar. Não, não tinha isso. Davi seria o último dos últimos a ser chamado para aquela guerra, porque era o mais novo, o mais inexperiente de todos eles. Veja mais o que diz a Bíblia no verso 17. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te para teus irmãos, um efa deste trigo tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos a ver se vão bem. Trarás uma prova de como passam. Ele é enviado pelo seu pai, por acaso, à frente de batalha, não para batalhar. Ele não foi lá para se juntar ao exército. Ele foi lá para trazer notícias. O pai queria saber notícias dos 3 irmãos mais velhos. E manda Davi ir ali, simplesmente para levar pães para os filhos e queijo lá para o comandante, para que ele pudesse trazer de volta notícias de como estavam seus irmãos. Então, o papel de Davi nessa história é de um simples entregador de pão, irmãos. Ele não está ali porque vai ser a solução que Israel precisava, porque vai ser o homem de guerra, porque é o poderoso. Não, ele é um simples garoto, novo, mais novo de todos, que vai levar pão, vai levar queijo, vai entregar. Vai lá entregar, é o garoto da bicicleta, sabe como é que é? Vai lá levar um pãozinho para os mais velhos, para os mais experientes. O que tinha Davi de especial? Absolutamente nada. Veja, quando ele foi ungido rei, há um episódio que chama atenção, no capítulo 1, 1 Samuel 16, versículo 6 e verso 7, aquele episódio em que Samuel vai à casa do seu pai para ungir. Veja o que acontece, versículo 6. Sucedeu que, estando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o que, irmãos? O coração. Olha onde estava o trunfo de Davi. Não na sua força, não na sua altura, não na sua aparência, na sua beleza, nas suas capacidades, não. O seu trunfo estava no coração.
E quem é que consegue ver o coração do homem, irmãos? Que não seja o cardiologista com o aparelho de ecocardiograma. Quem consegue ver o coração do homem? Só Deus. Só Deus consegue. Você olha para a cara do seu irmão do lado, você consegue ver o coração dele? Não dá para ver. Você pode ter uma ideia, ter um julgamento, ser errado. O próprio Samuel errou. Ele foi lá um dia, olhou para Eliabe e falou: tá aí, pronto, achei o homem. Por quê? A aparência de Eliabe era excelente. Era alto, era forte, era bonito, era poderoso, musculoso. É o cara. Esse é o cara que Deus mandou eu ungir. E não era. E Deus disse: não, você está olhando o por fora. Eu estou olhando o por dentro. Não é esse. Quem é? É o que não estava ali. É o que ninguém chamou. Nem o pai chamou Davi. Todos os irmãos passaram, ele esqueceu de Davi. Samuel, como viu que nenhum deles era, falou: peraí, tem uma coisa errada aqui. Será que Deus errou? Não. Jessé, não tem mais nenhum, não. Você não esqueceu nenhum? Aí ele: tem lá um garoto aí que está aí cuidando das ovelhas, lá, o mais novo, o caçula. Traz ele. Era ele. Porque Deus vê o coração. Não é a força, não é a aparência, não é a estrutura. Deus está vendo o coração. Então veja, por esses textos, não tinha nada na vida de Davi. Versículo 12 aqui do capítulo 16, você vê isso que eu disse para você. Então mandou chamá-lo, fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te, unge-o, pois este é ele. E no verso 13, tomou Samuel o chifre do azeite, ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante, olha a diferença. O Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Quando é que isso aconteceu com você? Fala para mim. Você é convertido? É? Então, você é convertido porque o Espírito Santo atuou em você. Ele te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém se converte sem a ação do Espírito Santo. A partir do dia da sua conversão, você se tornou templo do Espírito Santo. O Espírito Santo é habitação permanente em você. A partir da unção, Davi se tornou habitação permanente. O Espírito Santo se apossou de Davi. Ele agora é do Espírito Santo, ele pertence ao Espírito Santo. Todo cristão desfruta desse mesmo privilégio. Nós somos do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. Nossa vida pertence ao Espírito Santo. Então já temos tudo que é necessário. Podemos não ter força, podemos não ter altura, podemos não ter conhecimento, mas já temos o principal, o Espírito Santo, dentro de nós, agindo em nós e através de nós. Foi isso que Davi teve naquele episódio. Fora isso, não tinha mais nada. Tinha uns olhinhos bonitos, tinha um cabelinho ruivo, mas só isso. Não era como Eliabe, não tinha aquela aparência de Eliabe, aquela força, aquela pujança. Não, era um garoto de olhos claros, bonitos, cabelo bonito e mais nada. Mas ele tinha uma diferença enorme na sua vida. Ele tinha o Espírito Santo. Coisa que hoje todo cristão tem. Todo cristão tem o Espírito Santo. Ou não? É templo ou não é templo? Se é templo, você tem. Se você está entristecendo ele, é outra coisa. Mas se você é cristão, você tem. Nós temos a mesma coisa que tinha Davi. E porque ele tinha o Espírito Santo, aí alguma coisa tem que mudar. Veja, irmãos, é uma ilusão eu dizer: não, eu tenho o Espírito Santo, eu sou crente, mas nada muda na minha vida. Quem é que vai acreditar em mim? As pessoas que te conheciam antes não vê nenhuma diferença no depois. O antes e o depois tem que ter diferença, não tem, irmão? Mas ninguém vê nada. O depois parece que está igualzinho antes. Então como é que eu vou dizer eu tenho o Espírito Santo? Só porque eu estou na igreja? Só porque eu digo que sou crente? Se eu tenho, alguma coisa tem que mudar na minha vida.
A minha maneira de pensar, minha maneira de agir, minha maneira de reagir, minha maneira de me portar com as pessoas, com o mundo, com a honestidade, com a moral, isso tem que mudar. Senão é só um discurso. Eu tenho o Espírito Santo, mas eu ajo igualzinho todo mundo no mundo, eu faço as mesmas coisas que todo mundo faz. Isso não funciona. A partir daquele dia, o Espírito Santo se apossou de Davi. E aí Davi passou a ser um homem com uma postura, com uma atitude condizente com esta nova situação. A atitude de Davi, a partir dali, ela é condizente com o fato de ele ser templo e posse do Espírito Santo. Veja, no exército ali de Israel, todos eram israelitas, todos eram povo de Deus. Eram ou não eram? É de Israel, é povo de Deus. Todo mundo ali era povo de Deus. Só que, acuados, sem postura, sem atitude de vencedor, medrosos, tímidos, acuados pelo gigante Golias. Davi também era do povo de Deus, mas ele tinha o Espírito Santo. Irmão, ser da igreja qualquer um pode ser. A igreja é aberta, qualquer um pode entrar, frequentar. Qualquer um pode dizer, eu sou da igreja. Assim como ser de Israel, quem era de Israel, era de Israel. Mas Davi, quem era Davi? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem que tinha o Espírito Santo. Aí faz diferença. Eu dizer que eu sou da igreja não muda ninguém. Você vai lá para o seu trabalho e diz, eu sou da igreja. E daí? Não diz nada. Agora não, você tem o Espírito Santo e age com uma postura diferente, aí você ganha gente sem pregar. Entendeu? Aí você ganha as pessoas sem pregar. Muda completamente. Então todo mundo lá era povo de Deus. Mas só Davi tinha a atitude que Deus queria ver em todos eles. Então, o que a gente faz normalmente é isso. Somos do povo de Deus, somos da igreja, mas não temos a atitude condizente com essa condição. E usamos as maiores desculpas para isso. Deus fala que eu sou mais que vencedor, mas a luta é muito grande. Meu problema é muito grande, as coisas são complicadas e tal. Pronto, já começou errado. Já começou exaltando o problema, ao invés de exaltar a Deus. Já começou se rebaixando. Já começou exercendo uma atitude de derrotado. Como que eu vou ser vencedor se a minha atitude é de derrotado? Não vai acontecer. E é o que muitos deles fizeram. Volta lá no capítulo 17, vê aqui o versículo 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, de uma altura de 6 côvados e 1 palmo. Veja, irmãos, era alto a beça. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. Diante dele ia o escudeiro. Esse é o retrato de Golias. Todos os soldados de Israel, inclusive Eliabe, o grandão que estava lá, olhavam para esse homem vindo, se aproximando, enorme, e ainda além de ser grande, cheio de armadura, de lanças pesadas, de cara de bravo, eles olhavam e ficavam quietinhos. Não ousavam dizer nada e só ficavam se lamentando um com o outro, dizendo, esse gigante aí é bravo. Esse gigante aí é grande demais. E é isso que eu vejo às vezes na igreja, irmãos. As pessoas se lamentando porque os problemas são grandes demais. Porque os gigantes são fortes e poderosos, ao invés de ter uma atitude diferente. É atitude, é questão de atitude. Não é triunfalismo, não é dizer assim, eu sou o máximo. Não, mas o meu Deus é poderoso. E muito maior do que qualquer gigante. É outra atitude. Eles ficavam ali olhando aquela imagem e se lamentando, chorando, sendo afrontados. Ele Golias debochava daqueles homens. E eles olhando para aquilo tudo,
passivamente. Veja o versículo 10, diz assim: disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ele ia lá todo dia de manhã, olhava para as tropas e dizia: não tem homem não. Eu quero ver um homem para vir aqui me enfrentar. Você já imaginou que vergonha isso, irmão? Tem homem aqui essa noite? Olha lá, hein? Você falou amém. Tem que ser homem. Amém, irmão? Imagina você receber na tua cara o cara dizer assim: você é homem, vem aqui me enfrentar. Não tem um homem aqui nessa igreja. Imagina, irmão, o diabo chega ali e diz: não tem um homem aqui. E a gente fica olhando. É contigo aí que ele está falando, não é comigo não. Ficava um olhando para o outro e dizendo assim: é contigo aí. Não tem um homem aí? Não, eu não. Hoje eu estou de folga. Será que é assim? Mas foi assim lá. A gente está rindo, mas foi exatamente assim. Todo dia ele chegava lá e dizia: não tem um homem, eu afronto vocês. E todo mundo ficava quietinho ali. E veja o versículo 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. 40 dias de manhã e de tarde, vezes 2, foram 80 afrontas. 80 vezes escutando isso. Não tem homem aqui, não. Pensa nisso, irmão. Todo mundo era povo de Deus. Mas ninguém tinha coragem, nem atitude de vencedor. Ninguém tinha a atitude de quem crê em Deus. Apesar de todos serem chamados povo de Deus. Isso se repetiu por 40 dias. E esse medo é uma consequência dessa falta de atitude. Versículo 11 diz assim, olha só: ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Tanto Saul quanto os homens ficaram com medo das palavras do filisteu. Vai de novo agora no verso 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Viu exatamente aquilo que eu falei. Tem homem aí? Aí o pessoal dá a volta, né? Vou passear. Não deixa ele me ver aqui não. Fugiam. Não ficavam nem olhando. Fugiam de medo daquele homem durante todos os dias, 2 vezes ao dia, por 40 dias isso aconteceu. Aí chegou Davi. Chegou Davi para entregar pão, entregar queijo, saber notícia, menino de recado. Foi lá. Mas o Espírito Santo se apossou de Davi. Mas ungido pelo Senhor, com atitude, com um coração segundo o coração de Deus. Como é que foi a atitude? Essa atitude que a gente tem que aprender essa noite. E entenda muito bem o que eu vou dizer. Eu não estou dizendo para você fazer coisas loucas. Eu estou dizendo para você confiar em Deus. Amém, irmãos? Não é para você meter os pés pelas mãos, mas ter uma atitude diante da vida, diante da prova, diante da luta, diante das ameaças, diante do inimigo, diante de Satanás. Nós não podemos nos acovardar. Nós não podemos fazer de conta que não é conosco. Nós fomos chamados para enfrentar. A Bíblia diz lá em Hebreus que nós não somos dos que retrocedem. A gente não foge, a gente avança. Se eu não tiver o coração, eu fujo. Eu me retraio. Se eu não tiver atitude de vencedor, eu automaticamente assumo a atitude de perdedor. Entende? Não tem um meio termo. Aquele meio termo era ficar lá ouvindo quietinho, fugindo, fazendo de conta, mas na verdade essa já é uma atitude de perdedor, de derrotado. O que aqueles homens fizeram esse tempo todo foi essa atitude de perdedor. Eu e você não temos esse direito. Então eu quero mostrar para você como é que Davi enfrentou essa situação. Começa no verso 26. No verso 26 diz assim: então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferira este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel?
Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de quem? Do Deus vivo. Davi já começa a história pensando de uma maneira diferente. Veja, a atitude começa na cabeça, irmão. Se eu penso mal, eu ajo mal. Eu não estou falando de pensamento positivo. Eu estou falando dos meus pensamentos, da qualidade dos meus pensamentos. Se eu fico pensando que vou ser derrotado, eu vou ser derrotado. Porque o meu pensamento está fazendo com que a minha atitude acompanhe aquilo que eu estou pensando. Davi já pensa diferente. Ele já começa a olhar para a situação de uma forma que ninguém olhou. Não é o homem que ele está afrontando. Não é o rei que ele está afrontando. Ele está afrontando Deus. Esse exército aqui é o exército do Deus vivo. A igreja aqui é a igreja do Deus vivo. Você é filho do Deus vivo. Quem afronta você, afronta o Deus vivo. Então ele começa a pensar de uma maneira completamente diferente. E por isso ele já não se abate como os outros. Os outros estão tristes porque estão envergonhados, porque se sentem impotentes, porque acham que o gigante é grande, porque não sabem o que fazer, a vida, o azar. Esses estão tristes por causa disso. Mas Davi não. Davi não se abate porque ele está convicto de que as coisas são de Deus. E o pior é que quando alguém, até aqui na igreja, assume essa atitude, os covardes criticam a pessoa. Sabia disso, irmão? Isso é o mais incrível. Alguém vê você com fé e diz assim, não, você está iludido, não vai dar certo não, é melhor você desistir. Ih, esquece isso, é louco. Aconteceu isso com Davi. Os próprios irmãos, tem irmãos aqui? Tem irmãos aqui, todo mundo é irmão, né? Foi os próprios irmãos que botaram Davi, tentaram botar Davi para baixo. Versículo 28, diz assim, ó, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse, por que desceste daqui? A quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi, que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Só por ele ter perguntado, o irmão mais velho ficou irado contra ele, porque ele já estava com uma atitude completamente diferente. A culpa faz as pessoas sentirem raiva também. Sabe disso, irmãos? A culpa faz a pessoa sentir raiva daquele que está sem culpa. A falta de fé faz a pessoa sentir raiva daquele que tem fé. É impressionante isso. Acontece exatamente isso com Eliabe. Ele ficou irado com Davi e começou a desvalorizar Davi. Você deixou aquelas poucas ovelhas lá, nem pastor você é direito, você está só uma meia dúzia de ovelhas. Então veja como ele menospreza Davi. Ele diz, eu conheço a sua presunção, a sua maldade, você veio aqui só de curioso. É o que ele está dizendo. Por que que isso acontece? É algo da natureza humana não transformada. Ao invés de você imitar a atitude dele, você critica a atitude dele. Normalmente a gente critica aquilo que a gente inveja. Isso é terrível, irmãos. Você inveja a posição da pessoa, você inveja a atitude da pessoa, era você que queria agir daquele jeito, então como você não consegue, só te resta falar mal dela. Só te resta inventar alguma coisa sobre ela para denegrir aquela pessoa. É o que as pessoas fazem. O próprio irmão, veja, os inimigos do homem serão os da sua própria casa, disse Jesus. Um próprio irmão pode agir assim. Mas Davi não se deixa abalar. E aí uma outra dica para você. Às vezes você chega à igreja cheio de fé, cheio de alegria, cheio de esperança, aí vem um irmãozinho, daqueles enviados pelo capeta, né? E tenta te derrubar. Aí você desanima. Poxa, vim à igreja, queria receber uma palavra de conforto e fé, ainda veio o irmãozinho, pisou no meu calo, me prejudicou e me botou para baixo. Eu não volto mais na igreja. Pronto aí, virou derrotado igual a ele.
o mal vai continuar sendo mal. A Bíblia diz, o santo continue a se santificar. O mal vai continuar fazendo maldade, mas o santo continua se santificando. Não desiste, não volta atrás, não desanima com palavra ruim. Até eu aqui posso dar uma palavra, se eu não gostar. Aí, pastor falando agora, não gostei, vou embora. Aí você virou derrotado. O crente não desiste, irmãos. Ele persevera. Davi não desistiu. Ele perseverou. O próprio irmão. Aí ele podia, que coisa, até o meu irmão, o próprio irmão fez isso contra mim. Eu desisto de tudo. Tem gente que faz isso. E aí, em vez de tomar atitude, justifica a falta de atitude. Eu bem que tentei, mas não deixaram. Eu queria enfrentar aquele gigante, mas meu irmão jogou areia em mim. Isso não é desculpa. Davi não desanimou com isso e, pelo contrário, se dispôs. Verso 32 diz assim, olha, Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Mesmo depois do irmão ter dito isso, ele disse, eu vou lá e vou lutar contra esse filisteu. Isso é atitude, irmãos. Quer ser mais do que vencedor? Seja em primeiro lugar corajoso. Deus não abençoa covardes. Deus não usa covardes. Lembra da história de Gideão? Deus não usa covardes. Covardes voltam para casa. Davi não é covarde. Davi se coloca para lutar. Versículo 34, olha como ele pensa. Respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso, tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele, o feri, livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este circunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou quem? Os exércitos dos Deus vivo, é o que diz Davi. Disse mais, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te e o Senhor seja contigo. Olha a motivação dele. A motivação dele foi, primeiro, lembrar da vitória que ele já teve antes. Ele matou um leão e um urso, né? Então ele tinha uma experiência com Deus. Ele tinha uma experiência que era lembrada por ele, que animava o seu coração. Lembra da vitória e não da derrota, irmão. Lembra das coisas boas e não das coisas ruins. Anima o teu coração para que você tenha essa atitude de vencedor. Foi isso que Davi fez, lembrou. Mas no final ele está sempre dizendo que é Deus o maior afrontado. Não é pessoal, não é contra mim, é contra Deus. Então, se é contra Deus, Deus vai me dar a vitória. Ele, olha, se Deus me deu o leão, me deu o urso, não vai me dar esse gigante aí? Pensa bem, se Deus está sendo afrontado agora, Ele não vai me dar? Claro que vai. Então, eu me coloco à disposição. É aquela história, envia-me a mim, sou eu. Não se acovarde. Seja o instrumento você. Mas, para isso, a atitude tem que mudar. E veja, Davi não dependeu de nada, irmãos. Não dependeu de coisa nenhuma. Depois disso, versículo 38. Saul vestiu a Davi de sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão, o escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs num alforje de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Ele abriu mão da armadura, ele abriu mão da espada, ele abriu mão da tecnologia. Ele disse, o problema eu não vou ganhar com essas coisas. Não são essas coisas, não são os equipamentos que vão me dar vitória. Quem vai me dar vitória é Deus. O que eu tenho que ter é coração. Coração segundo Deus. O que eu tenho que ter é disposição. Irmãos, Deus está procurando hoje pessoas dispostas. Quem há de ir por nós?
Pessoas dispostas é que fazem a diferença. As indispostas ficam em casa passando mal, tá bom? As dispostas é que serão usadas por Deus. As disponíveis na mão do Senhor. E Davi diz, eu não preciso de armadura, eu não preciso de espada, eu preciso é de Deus. Então é com pedrinha, é com uma tiradeira que a coisa vai acontecer, não depende do meu equipamento. E ele vai, e diz a Bíblia no verso 41, olha, o filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o que ele fez? O desprezou, igual o irmão fez com Davi, né? Desprezou. O que é isso aí? Quem é essa coisinha aí? Esse poodle que vem contra mim? Quem é esse chihuahua aí? Que está vindo na minha direção? Estão de brincadeira comigo? Eu pedi um homem, vocês me mandam isso? O gigante ficou danado da vida. E ele desprezou, porque era moço ruivo, de boa aparência, diz assim, é o filhinho de papai, que negócio é esse? E disse o filisteu, sou eu algum cão para você vir a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Veja o que ele fez, amaldiçoou. Disse mais, filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Ele foi ameaçado, ele foi afrontado pelo inimigo, debochado, acabou com ele. Mas ele tinha atitude. Quem tem atitude não se deixa levar por palavras de desânimo, de afronta, de ameaça. A atitude me faz avançar. A atitude me faz continuar contra tudo e contra todos, porque ele conhecia Deus. Versículo 45 diz, Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lanças e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome de quem? Do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Aqui está a chave, irmãos. Todo o tempo que Davi sabia era isso. A afronta não era o homem, não era o rei, era ao Deus de Israel. O filisteu estava mexendo com Deus, era com Deus que ele estava mexendo. Então Davi diz simplesmente a ele, eu conheço o Deus a quem você está afrontando. Então você vem todo preparado, todo forte contra mim, mas eu vou contra você em nome de Deus. Irmãos, a gente não ganha porque é forte. A gente não é mais do que vencedor porque é preparado. A gente só precisa de ter atitude. A fé tem que ser acompanhada de ação. Não adianta eu dizer que eu creio e na hora H fugir para debaixo da cama. Não adianta eu dizer que acredito em Deus e na hora do confronto eu dar as costas e sair correndo. Se eu acredito, eu tenho que agir como quem acredita. E Davi simplesmente agiu como quem acredita. Ele disse, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. É nesse nome que eu vou ganhar. E hoje nós temos o nome de Jesus, irmãos. É no nome de Jesus que a gente luta e é no nome de Jesus que a gente vence. No verso 46 ele diz, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Ele aqui definiu tudo isso que eu estou dizendo a você. Deus é o dono da guerra. A luta não é minha, a luta em primeiro lugar é de Deus. Se eu sou de Deus, se meu coração é de Deus, se eu tenho o Espírito de Deus, a minha luta é a luta de Deus. E assim que eu me torno mais do que vencedor. Fazendo com que as minhas lutas sejam a luta de Deus. E não querendo que Deus simplesmente se meta nas lutas que eu mesmo arrumei para mim. Nos problemas que eu mesmo arrumei para mim. Não é assim que Deus me fará mais que vencedor. Mas sim quando eu trago para mim os propósitos, as lutas, os objetivos de Deus. Se eu estiver fazendo a vontade de Deus, não há como eu ser derrotado. Se eu estiver fazendo a vontade do Senhor, a luta é do Senhor, a guerra é do Senhor, e o final não pode ser outro além da vitória. E o que acontece ainda mais como lição para nós,
no versículo 48, Davi agora põe tudo isso em prática numa atitude, como eu tenho falado a você. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, quer dizer, o filisteu saiu para ir até Davi. Este, ou seja, Davi, se apressou, deixou as suas fileiras e correu ao encontro do filisteu. Ele era um poodle, mas era abusado. Era um chihuahua pequenininho, mas corria bem. Mas não corria do filisteu, ele corria para cima do filisteu. Eu acho que o Golias nessa hora ficou assustado, irmão. Que negócio é esse? Está vindo esse cara correndo aqui? Eu estou acostumado a ver as pessoas correndo de mim. Eu não estou acostumado a ver uma pessoa correndo para mim. O filisteu nunca deve ter tido essa experiência na vida. 40 dias afrontando de manhã e de tarde, não levantava um homem naquele lugar. Eu estou acostumado a ver as pessoas fugindo. E agora tem um baixinho aí vindo contra mim. Tem uma coisa errada aí. Mas isso é atitude. Não é suicídio. Não é coisa louca. É fé. Na verdade, a fé é meio louca. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Né? Diz a Bíblia. Então as coisas não são muito lógicas, mas a atitude é o que Deus honra e espera de nós, que você parta para cima e não se acovarde e não fuja, mas que você enfrente o gigante, sabendo que não é a sua força que vai vencê-lo, mas é Deus em quem você crê, é Deus em quem você acredita, que vai adiante de você. Se você corre, Deus corre mais que você. Davi corre, ele parte para cima. Eu gosto muito desse texto, irmãos. Porque não é aquela passividade de esperar. Se ele me der um soco, eu dou nele. Não, ele vai para cima. Se esperar, perde, irmão. Se esperar, morre. Ele parte para cima, ele surpreende o inimigo, ele corre na direção do problema. Sabe qual é o problema nosso hoje? Nós estamos correndo do problema. Nós, cristãos, estamos fugindo do problema, ao invés de enfrentar o problema. E todo problema que você foge dele, ele se torna maior. Se você foge do gigante, o gigante fica mais alto ainda. Enfrente o problema. Essa é a atitude de vencedor que Deus espera. E para terminar, abra comigo agora os últimos 2 versículos, 49 e 50. A conclusão é o que aconteceu e que tornou Davi esse vencedor, mais do que vencedor. Meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu. Com uma funda, com uma pedra, o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Foi uma pedra, foi uma tiradeira e o gigante caiu. Caiu porque ele agiu, porque ele foi, porque ele creu, porque ele confiou. Nenhum gigante vai cair da sua vida se você não crer, não confiar e não enfrentar. Nenhum vai fazer isso. Se você não crer, confiar e enfrentar, os gigantes não cairão. Eles só cairão quando você agir com essa atitude, com essa postura que coerente com aquilo que a Bíblia diz, mais do que vencedor. Então a atitude tem que ser de vencedor. Amém? Deus abençoe você e te fale e mude a tua ação e a tua atitude, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar a Deus. Deus é bom, irmãos. Eu quero fazer uma oração com você e por você. Você que ouviu a palavra essa noite, está enfrentando, quem sabe, um gigante. Uma luta grande que tem trazido temor ao teu coração, tem trazido medo, angústia muitas vezes. Eu quero orar por você, quero que os pastores orem por você. Vem aqui à frente, se você tem um gigante para enfrentar, para que Deus possa te ajudar a ter essa atitude, a não se acovardar, não fugir, mas enfrentar o problema. Peça a Deus agora, junto comigo, com os pastores, que Deus te ajude a enfrentar o problema.
com coragem, com força, com atitude e, acima de tudo, com fé. Fé em Deus, de que o Espírito Santo está em você e Ele vai te levar à vitória. Ele vai te mostrar o caminho, Ele vai te dar a estratégia, mas você tem que se colocar em posição, em postura, em atitude de vencedor. Ore junto conosco agora. Pai, eu te peço pelos meus irmãos queridos, preciosos, que são teus filhos, Pai, são templo do Espírito Santo, são pessoas a quem o Senhor chamou e salvou, que aqui estão enfrentando lutas, estão sendo ameaçados, estão sendo confrontados, afrontados, muitos deles, Pai. Eu te peço, ajuda meus irmãos com a tua palavra que ouviram essa noite. Ajuda o Senhor a mudar a atitude. Ajuda, Pai, a viver de acordo com a tua palavra, mudando o pensamento, mudando a maneira de agir, mudando a maneira de entender as situações. Dá visão espiritual aos meus irmãos, como foi dado a Davi. Essa guerra não é minha, essa guerra é do Senhor. Que os irmãos entendam isso, Pai, que possam te buscar com todo o coração, com toda a intensidade, entregarem suas vidas ao Senhor e enfrentarem, não se acovardarem, não voltarem atrás, mas continuarem em frente, Pai, fortalecidos pelo Senhor e pela Tua palavra, que eles possam continuar caminhando em frente, enfrentando, partindo para cima do gigante, porque em Cristo são mais do que vencedores. Em Jesus Cristo são mais do que vencedores. Que isso aconteça para a Tua glória, Pai. Quero ouvir os testemunhos de vitórias, de bênçãos que o Senhor vai conceder, porque a guerra é do Senhor e entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Oramos juntos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus fortaleça você, que Deus dê atitude a você de vencedor e que você não recue, mas avance em nome de Jesus. Louve o Senhor, querido.